no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As lideranças do PT e do MDB, sob o aval do ex-presidente Lula, dão sinais de união para defender de forma conjunta a candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela nas eleições de outubro deste ano. Com o movimento deflagrado nos bastidores em apoio a Isolda, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, enfrenta ainda mais resistências no PT e no MDB para se viabilizar candidato ao Palácio da Abolição. O presidente da executiva regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, disse na noite dessa segunda-feira em Brasília, antes de um jantar com o ex-presidente Lula, que teve também a participação de senadores e deputados federais de diferentes partidos, que o MDB senta à mesa para discutir o apoio a Isolda Sela. Mas se o nome for Roberto Cláudio, o partido segue outros caminhos na corrida ao governo do estado. Nessa próxima eleição, eu não voto no Ciro, a Isolda, não voto no Roberto Cláudio, né, porque foi ele que arquitetou toda a estrutura da prefeitura, utilizou toda a estrutura da prefeitura depois que eu recebi o Haddad na minha casa. Ele arquitetou, colocou toda a prefeitura. Eu tinha 43 vereadores, fiquei apenas com 2. Eu tinha 35 deputados, fiquei apenas com 4. Eles retiraram, eu vim do interior com quase 600 mil votos e na região metropolitana e na capital, onde eles tinham o domínio, eles fizeram o comando contrário, quando se diziam meus aliados. Então, não voto nele, não voto no Roberto Cláudio, que foi o autor de tudo isso. Não voto, né? Não voto... O Evandro votaria? O Evandro é uma incógnita. Eu não acredito, inclusive, na candidatura do Evandro. Eu acho que está colocado dois posicionamentos no estado de Ceará hoje. A Isolda... Você não votaria nela? A Isolda, que tem um histórico, né? De uma pessoa mais elevada do ponto de vista social, né? E que tem inclusive uma relação com o Partido dos Trabalhadores. A Isolda foi do Partido dos Trabalhadores, o marido dela foi prefeito de Sobral pelo Partido dos Trabalhadores, continua filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ela é a candidata que o Partido dos Trabalhadores do Ceará aceita e que o meu partido aceita discutir em relação a ela. Em relação aos demais, inclusive hoje tem uma disputa interna muito forte entre o Roberto Cláudio e a própria professora Isolda. Então ela é uma pessoa assim, muito quieta, muito capaz, né? Uma professora pós-graduada, com doutorado, com tudo, e viveu ali 7 anos ao lado do Camilo, com muita correção, com muita dedicação ao Estado, sempre assim, com muita humildade, com a forma de tratar as pessoas. Então ela é uma boa candidata e o meu partido aceita discutir o apoio à Isolda. Sendo o Roberto Cláudio, obviamente eu já disse que o MDB vai para qualquer outra posição, preservando a posição de apoio ao presidente Lula. Eu vou apoiar até um candidato que possa ser totalmente inverso a esse pensamento. Jornalista Beto Almeida, declarações bem mais abrangentes, feitas pela primeira vez pelo ex-presidente do Senado e presidente da executiva regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, sobre a disputa ao governo do estado. O Eunício tem divergências com o presidenciável Ciro Gomes, a quem diz claramente que não apoia, tem brigas no âmbito da justiça entre ambos, mas Eunício se remete à disputa pelo governo do estado e com o peso do MDB, que tem um espaço valioso na propaganda de rádio e televisão, tem uma bancada de pelo menos 6 deputados estaduais, tem prefeitos, lideranças municipais e por essa razão tem uma influência na disputa ao governo do estado. O MDB tem sintonizado ideias, projetos e ações na corrida eleitoral com o PT. O Eunício tem sido um dos interlocutores do MDB junto ao ex-presidente Lula. Nessas conversas tem sempre aberto as portas da própria casa em Brasília para receber as lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores, como aconteceu nessa terça-feira
nessa segunda-feira à noite, quando Eunício reuniu o ex-presidente Lula, senadores, deputados federais do MDB, do PT e de outras siglas que apoiam o presidenciável petista. E no quadro local, o jornalista Beto Almeida, Eunício Oliveira incendeia ainda mais esse debate ao dizer claramente: com Isolda Sela tem conversa, com Roberto Cláudio não tem conversa. Eunício atribui a Roberto Cláudio, quando prefeito de Fortaleza, a derrota dele às eleições, à reeleição ao Senado. Segundo ele, Eunício disse que saiu do interior com uma diferença de 600 mil votos e perdeu a reeleição ao Senado em 2018, a partir de um movimento deflagrado pelo então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que tirou vereadores, deputados estaduais do palanque de Eunício Oliveira. Então, jornalista Beto Almeida, é a movimentação nos bastidores políticos da disputa ao governo do estado, que tem também essa relação com 2018, e aí pode para alguns ser um sentimento de vingança, mas política tem esse dinamismo. Esquenta a disputa e Isolda, que é governadora do Ceará, após assumir o cargo com a saída do governador Camilo Santana, é um dos nomes do PDT ao governo do estado e ganha aí essa simpatia e claramente pelo ambiente de articulação política, essas declarações do ex-senador Eunício Oliveira foram feitas também com o aval do ex-presidente Lula, que tem elogiado a do governador Isolda Sela pelo histórico, pela dedicação, pela competência e pela projeção que deu à época que era filiada ao PT e pela trajetória construída ao lado do governador Camilo Santana. Jornalista Beto Almeida, é a sucessão estadual que vai pegando fogo, que vai ganhando uma nova temperatura nos bastidores. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Elisandro, olha só. O que eu chamo nesse momento, todas essas especulações, essas teorias que se criam nesse momento de tensionamento político em relação às definições que virão, inclusive agora com as convenções, lembrando que as convenções, agora nós vamos ter um período que vai começar ali do dia 20 de julho até 5 de agosto. Até lá, nós vamos viver esse tensionamento nas articulações, nos movimentos. Você citou, por exemplo, que o ex-presidente Lula, que é pré-candidato à presidência da República, inclusive é um dos nomes que apoia a Isolda Sela. O ex-presidente Lula, ele veio aqui ao estado do Ceará e já em conversas com Camilo, o que ele apoia é a coligação, é a manutenção da coligação PT-PDT, seja quem for o candidato dessa coligação. Ao presidente Lula não interessa se será Isolda Sela, não interessa se será Roberto Cláudio, não interessa ao presidente Lula o tensionamento e principalmente o rompimento desta parceria, que por sinal, se por acaso viesse a acontecer algum tipo de rompimento, isso seria ruim não apenas só para o PDT, mas inclusive para o próprio PT. Então vamos trazer para a questão do MDB e essas declarações do senador Eunício Oliveira, que aí sim, ele tem os motivos pessoais dele, os motivos políticos, inclusive a motivação maior deste jantar ontem, na casa dele em Brasília, dizendo, é exatamente a realidade dos diretórios locais, dos diretórios estaduais, porque isso acontece principalmente com os caciques do MDB na região Nordeste. E aí não entra só Eunício Oliveira. O ex-senador Eunício Oliveira tem suas motivações para, por exemplo, não apoiar Roberto Cláudio. Mesmo que ele, por acaso, em algum momento, seja o candidato Roberto Cláudio e ele não apoia Roberto Cláudio, ele não vai deixar de dar palanque para o presidente Lula no estado do Ceará. A gente tem que ver uma questão macro. Essas discussões que existem hoje não colocam em risco, a meu ver, a aliança PT-PDT, seja quem for o nome. No caso também, por exemplo, essa reunião ganhou essa repercussão porque o próprio outro senador, que é um cacique importante do partido, aqui de Alagoas, Renan Calheiros, diz a mesma coisa. Ele não endossa, por exemplo, nenhum outro ato que o MDB esteja fora do apoio a Lula. E ele sabe o que isso significa. Ele sabe porque ele viu que o MDB foi extremamente prejudicado nas eleições de 2018. Então nós estamos vivendo o que eu chamo de momento de tensão pré-campanha, tensão pré-convenção. Todas essas movimentações, declarações de um, rebate de outro lado,
Tudo isso faz parte do jogo político. Agora, não perca a perspectiva de conjunto da análise. Não está em risco a parceria PT-PDT, seja quem for o nome. O ex-senador Eunício Oliveira foi claro ao dizer que se o candidato do PDT for Roberto Cláudio, o MDB vai para outros rumos. Ele não nominou, não disse, não definiu qual seria o outro rumo, mas esse outro rumo, essa alternativa, poderia ser a candidatura de oposição do capitão Wagner ao governo do estado, que é do União Brasil e une outras forças partidárias aqui no Ceará. Eunício foi claro. Pode votar com o capitão Wagner, com quem conversa, com quem vem dialogando, mas não abre mão do apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vai estar no mesmo palanque de pedetistas e petistas, porque apoia o presidente Lula, é isso que eu estou querendo dizer. Quando você fala sobre esse tensionamento, é normal que as conversas, as declarações ganhem dimensão, deem mais calor ao debate, mas temos que trazer também para essa realidade, dizer o seguinte, olha, esse conflito de ideias não coloca a aliança em risco, ela pode colocar as declarações, os conflitos, podem não colocar a aliança em risco, mas podem colocar em risco um projeto. Afinal, nós temos uma eleição que é bem diferente dos pleitos anteriores, temos uma eleição polarizada na disputa pela presidência da República entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Nesse quadro atual, não temos um nome que unifique a chamada terceira via, unindo aí PDT, União Brasil, MDB, PSDB, Podemos. Tem 4 pré-candidatos, cada um olhando para o seu próprio umbigo, olhando para a sobrevivência, sem que haja, nesse exato momento, renúncia de pré-candidatura. Então, temos essa eleição polarizada no país, que vai ter essa polarização também aqui no Ceará. São 7h30. A gente volta em 1 minuto para dar sequência a essa conversa, para deixar você informado, informada sobre os bastidores da política no Ceará.